nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar, Vamos provar tua glória e bondade. vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos
és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o maior desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Aleluia. Em tua presença, tua doce presença, Senhor. tua presença, Tua presença. bendito seja o nome do Senhor. Graça e paz, meus queridos irmãos. Tenham uma excelente, uma abençoada noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos aprender aquilo que Deus quer falar conosco, que os nossos corações estejam abertos, as nossas mentes atentas, para que Deus possa nos despertar para aquilo que Ele deseja de nós, como seus servos. A palavra que eu queria falar hoje é sobre a primeira carta a Timóteo. Paulo escreveu essa carta provavelmente na cidade de Filipos, por volta do ano 63 depois de Cristo, entre a primeira e a segunda prisão dele em Roma. Considerado uma carta pastoral, uma carta dirigida a pastores, e é dirigida a um pastor, o pastor Timóteo, filho na fé de Paulo, um jovem pastor que Paulo tinha deixado na principal cidade da Ásia Menor, na principal cidade da Grécia, aquele cantinho do mundo onde o cristianismo estava explodindo, onde foi o começo de todas as coisas. E Timóteo era muito jovem, ele era filho de um homem grego, mas de mãe judia, e avó judia também. E elas haviam ensinado ele a como ser um judeu, um bom judeu. Paulo havia mostrado para ele tudo que ele precisava aprender sobre Cristo e havia deixado ele naquela igreja. Ele escreve a carta de 1 Timóteo para mostrar para Timóteo sobre as heresias, sobre como tratar os irmãos, sobre de que forma um pastor deveria se comportar. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, o versículo 12 até o 16, que é a palavra que nós vamos estar estudando hoje. Minha Bíblia diz assim, 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e
da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Paulo falava para Timóteo, e Timóteo realmente era muito jovem, mas eu creio que nós só deixamos de ser jovens quando nós perdemos a capacidade de aprender, a capacidade de ouvir e a capacidade de mudar. Portanto, essas palavras, embora tenham sido faladas ao jovem pastor Timóteo, elas servem para todos nós. E quais eram as palavras de Paulo para Timóteo, para seu filho na fé? O que Paulo disse é que nós precisamos ter um padrão. Nós precisamos ter um padrão de excelência. A gente não pode se acostumar com a ideia de que tá ruim, mas tá bom. A gente, principalmente, nós não podemos ser padrão daquilo que está ruim. Sim, padrão daquilo que é bom. Deus quer que nós sejamos referências. E, amados, referências nunca vão faltar. Mas quais são as referências da nossa nação nos dias de hoje? Quem são as referências do nosso país? Geralmente são aquelas pessoas ligadas ao esporte, à arte. As pessoas têm valorizado muito a futilidade. Muitas curtidas para lixo, para inutilidade. Nós precisamos ser a referência onde nós estamos. Não subestime o propósito de Deus de te transformar num padrão, numa referência. Ele pode fazer isso com você. Quando Jesus dizia para Pedro, Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhinhas. Jesus estava dizendo, Pedro, pega as pessoas pela mão, ajuda a atravessar a vida, começa a olhar nos olhos, conversa com elas, ajuda elas a crescer, seja um padrão, seja uma referência. Que o seu estilo de vida faça as pessoas terem vontade de te seguir. Eu creio que esse é um propósito de Deus, e não é pretensão falar. Você deve falar, e eu falo isso, e Paulo falou isso. Me imite como eu imito a Cristo. Porém, sabe o que a gente fala? Sabe o que a maioria das pessoas fala? Não olha para mim não, olha para Cristo. As pessoas não conhecem Jesus. Sabe o que elas veem? Elas veem a nós, elas não conseguem ver Jesus. As pessoas não conseguem ler a Bíblia, elas leem a nós. Inclusive, existe uma pesquisa que diz que 96% dos cristãos passam a vida inteira sem nunca ler a Bíblia completamente. Imagina as pessoas de fora. O que a gente fala tem que combinar com o que a gente vive. Nós temos que ser padrão, nós temos que ser referência de quem realmente vive o cristianismo. Porque o cristianismo hoje em dia ele está muito desmoralizado. Porque as pessoas colocam Deus lá no templo. Mas o que acontece com a vida delas, da porta para fora da igreja, tira a credibilidade. Ela não vive aquilo que ele fala. Quantas vezes você já ouviu isso? Se é para ser crente, se é para ser cristão igual aquele lá, eu prefiro não ser. Isso tira o crédito, tira a credibilidade. E o que dá credibilidade é a nossa vida combinar. A gente não ter nada obscuro, ter integridade. A gente falar para as pessoas, viva como eu vivo. Organizem a sua vida como eu estou organizando. Liderem como eu estou liderando. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Então essa noite eu queria compartilhar isso com vocês. Deus está chamando você, eu, todos nós para sermos uma referência. E isso significa que eu não vou errar, que eu vou ser perfeito? Não. Veja a indústria de carros. Quando existe um problema em alguma das peças, eles fazem um recal.
dizem: identificamos um problema em tal componente do carro. E ela chama lá para reparar o erro, sem custo nenhum para você. Então, o erro pode acontecer, mas ao ser identificado o erro, existe o conserto, a reparação imediata. É esse o padrão que Deus quer que vivamos, um padrão de referência. E o que Paulo fala para Timóteo? Onde você deve ser padrão, Timóteo? Em primeiro lugar, seja padrão na palavra. Seja uma pessoa que ama a palavra de Deus. Não leia somente porque você vai falar com alguém, ou somente porque você vai dar a lição ou ver a lição da escola bíblica, ou nem isso, às vezes. Lê para você, para se relacionar com a palavra de Deus, fazer perguntas para Ele, ansiar pela resposta. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Todos nós temos 1440 minutos todos os dias. A vida é uma torneira aberta, amados, que a gente não pode fechar. E você só pode definir como você vai usar essa água. O mesmo tempo que você tem é o mesmo tempo que eu tenho. É o mesmo tempo que todos nós temos. E eu penso que muitas vezes as coisas que a gente perde tempo em fazer não é aquilo que Deus quer pra gente. Não é aquilo que Deus quer que a gente faça. E não vai ter a menor relevância no futuro. Muitas vezes a gente atribui à nossa vida tanta coisa, mas tanta coisa. E ao invés de levar uma vida mais simples, menos complicada, então começa a faltar tempo. E não é que está faltando tempo. É que quando a gente valoriza uma coisa, a gente prioriza essa coisa. Quando a gente valoriza, a gente prioriza. Lembre-se disso. Então, quando eu olho para a minha vida e digo: essa semana eu não mergulhei na palavra, não é porque eu não tive tempo, é porque eu não valorizei. E daí a gente tem que pedir a ajuda do Senhor para redescobrir a alegria na palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não entendo muita coisa. Amados, a gente tem tanto recurso, mas tantos recursos. Tem gente para perguntar, tem onde pesquisar. Fé cristã envolve isso. Olha o que Paulo fala para Timóteo: medite nestas coisas, se ocupe com isso, para que o teu progresso seja visto por todos. Você não pode ser a mesma pessoa de 2 anos atrás. Timóteo, você não pode ser a mesma pessoa que eu te deixei aí. Você tem que crescer, você tem que melhorar. Se você é exatamente a pessoa de 2 anos atrás, alguma coisa está errada, Timóteo. Seja uma pessoa que seja referência na palavra. Também Paulo fala: seja uma pessoa que seja referência no trato. A maneira com que você trata as pessoas e como você trata as pessoas tem muito a ver com se você se conhece. Em primeiro lugar, a palavra. A ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porém, também é importante a gente se conhecer, conhecer o nosso temperamento, saber quais são as virtudes do nosso temperamento, saber quais são as fraquezas do nosso temperamento. Isso me lembra um livro bem antigo do Tim LaHaye, Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Mas eu queria mostrar que a ciência também estuda isso. Ela classifica os tipos de pessoas. Não pode rotular, não. Mas ela mostra que tem pessoas, por exemplo, que a ciência chama de dominantes. E essas pessoas são muito focadas em resultados. Elas são muito determinadas. Elas gostam de trabalhar sob pressão. São muito arrojadas. São muito decididas. Essas são as virtudes de pessoas assim. E fraquezas? Quais será que são as fraquezas?
Fraqueza das pessoas dominantes é que quando qualquer coisa atrapalha elas de alcançar algo, elas não têm papas na língua, elas falam na lata. Elas não ficam com medo de ferir os sentimentos da pessoa, elas são muito competitivas. A história delas é sempre a melhor, ela está sempre competindo. Eu brinco que essas pessoas, você chega e fala que está com dor de cabeça, ela fala, a minha está pior. Você conhece alguém assim? Tem alguém assim na sua igreja, na sua família? Essas pessoas precisam ter alguém que fala, fica perto de mim, observa se eu estou pesando a mão. Que às vezes as pessoas assim tendem a ser autoritárias. Elas falam, tira essa cadeira daqui. As pessoas falam, nossa, que mal educada. Mas não é falta de educação, é o jeito da pessoa. E por que Deus fez pessoas assim? Para que nós dependêssemos uns dos outros. Também existe um outro tipo de pessoas. As pessoas que são mais interativas. Gente que gosta de gente. São pessoas que a gente faz uma reunião, fala dos objetivos, explica os planos, a visão. A pessoa fala, tamo junto. Eis-me aqui. Veste a camisa mesmo. Daí no outro dia você pergunta, e aí, tudo certo? Qual que é o plano, qual que é o objetivo? Ela fala assim, eu não sei. Eu só quero estar perto de todo mundo. Essas pessoas são alegres, são a alegria da festa. Só que muitas vezes elas são desorganizadas, horário para elas difícil, compromisso, elas esquecem das coisas, mas são muito intuitivas. Não lê nada. Elas dizem, no final vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegamos no final. Mas às vezes ela descobre que a vida não é assim. Uma pessoa assim, quando fica relaxada, ela fica sorrindo. Ela fica assim. Sabe aquela pessoa que está conversando com você e está sorrindo? Elas falam tocando. Qual é a virtude de uma pessoa assim? Elas conectam pessoas. Elas são necessárias em nossa igreja, em nossas famílias. Qual que é a fraqueza delas? São desorganizadas, são bagunçadas, não tem muito foco. Passa um tempo e a gente pergunta, o que você construiu? Nada, mas eu estou junto com todo mundo. Conhece alguém assim na sua igreja, na sua família? Outro tipo de pessoas, as pessoas mais estáveis. Aquelas que não gostam muito de mudanças, elas gostam de rotina, de linearidade. Elas gostam que você fale tudo que vai acontecer antes. Assim elas ficam mais confortáveis. Elas não gostam de pressão. Se você chega nelas, pergunta se elas já decidiram. Se você coloca um prazo para elas fazerem alguma coisa, você desmonta elas completamente. Elas não gostam de trabalhar com prazo, fazer duas coisas ao mesmo tempo, então nunca. Você tem que chegar para ela, sentar, conversar com ela, perguntar como está a família. Aí de repente, lá pela meia hora de conversa, você fala, e aquele negócio lá que a gente combinou? A hora que você puder ver, você me avisa, tá bom? É assim que tem que funcionar. Qual é a virtude de pessoas assim? Elas são pessoas que para você convencer elas é muito difícil. Para mudar elas não é nada fácil. Mas quando elas resolvem mudar, quando elas entenderem, aí você tem um aliado para o resto da vida. São pessoas que gostam muito de ouvir. Você quer ter um bom ouvinte? Encontre uma pessoa dessas. Elas ouvem que é uma maravilha. Se elas seguem uma causa, elas seguem por anos. São aquelas pessoas que trabalham a vida inteira no mesmo lugar. Olha a diferença das pessoas, como Deus nos faz diferentes para que nós necessitemos uns aos outros. Por último grupo, não vale rotular, hein? Eu sei que você já está pensando em algumas pessoas da sua igreja que são assim.
Aquelas que são conformistas. Elas gostam de regras, padrões, gostam de ler manuais, listas, planilhas. Sabe aquelas pessoas que gostam de ver as vírgulas? Sabe aquelas pessoas que você pregou uma mensagem de 1 hora e ele chega assim: irmão, eu percebi que você usou uma palavra errada na frase tal, hora tal da sua pregação. Você fala isso para a pessoa interativa, ela fala: todo mundo entendeu? Tá todo mundo entendendo? Então tá tudo bom. Mas a pessoa conformista não faz porque todo mundo está fazendo. Ela faz se já foi feito e funcionou antes. Elas gostam que provem. Elas são mais introvertidas, são mais meticulosas. Elas gostam de trabalhar sozinhas porque elas são muito perfeccionistas. Elas têm dificuldade em delegar. Como elas são muito detalhistas, gostam de fazer elas mesmas. Às vezes elas têm um papel que a maioria das pessoas acha chato, mas é muito importante. A virtude dessas pessoas é que elas sempre têm medo que as coisas deem errado. E por isso, elas sempre estão procurando a falha. São aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, em controle de qualidade. São aquelas pessoas que vão fazer uma checagem num avião. Simplesmente lá não pode parar e acontecer algum erro. Ela tem que ver o erro antes do erro acontecer. Se é o interativo, não pode ser alguém que vai olhar um mecânico de avião. Que o interativo olhar e fala: tá tudo ótimo, pode ir embora, pode viajar. O interativo fala: vamos fazer um churrasco. O conformista fala: quem vai pagar? Como a gente vai fazer? Alguém vai ter que pagar. E Paulo fala a Timóteo: Timóteo, é importante que você entenda que as pessoas são diferentes. Não dá para dizer a mesma coisa para pessoas diferentes e esperar a mesma reação. Às vezes uma frase que você diz soa de forma diferente para pessoas diferentes. Considere isso. Isso também é amar as pessoas. Isso também é cuidar das pessoas. É manifestar o amor de Deus para com as pessoas. É entender que um lida melhor com a pressão do que o outro. Outro não adianta pressionar. Ele não vai te entregar o melhor debaixo da pressão. Ele vai espanar. Ele vai explodir. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você também precisa ser uma referência no amor. Voltando só um pouquinho. A pessoa que é conformista, ela tem muita dificuldade de sorrir. Quando ele está relaxado, ele está assim. Você fala assim: nossa, ele é bravo. Não, ele está só relaxado. Para sorrir, ele tem que pensar: eu preciso sorrir agora. Enquanto o interativo está, sorrindo o tempo todo. Então a gente tem que ser cuidadoso com isso, para nós possamos criar um ambiente leve, para que a gente não perca a alegria da salvação, para que a gente possa caminhar bem com a leveza da vida. Às vezes a gente se permite ser roubado por coisas tão pequenas. Ele é diferente de mim. Ela é diferente. Essa, amados, é a diversidade de Deus. Mas todo mundo unido, caminhando na mesma direção, na mesma fé, em unidade, um completando o outro. Deus nos desenhou assim, para a gente aprender a depender um do outro, a caminhar todo mundo junto. Você entende isso? Você pode dizer amém? Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você precisa ser uma referência no amor. Sabe por que você vai precisar de amor? Porque muitas vezes, amados, as pessoas vão falhar com você. E você vai ficar cheio de razão. A tua esposa, o teu marido vai te tratar de uma forma que você vai ficar cheio de razão. Você vai ter toda a razão. Toda a razão para deixá-la, para ignorá-la. Vai ter muita razão. Mas é nos momentos que a gente tem mais razão
que a gente faz as piores decisões da nossa vida, que a gente toma decisão precipitada, que a gente fala o que não devia falar. Nessa hora, o amor tem que ser maior que a razão, porque a razão nos cega. Às vezes a gente fica entorpecido pelos nossos sentimentos, mas o amor nos faz enxergar. Jesus tinha razão de não deixar a glória dele, tinha razão para não ir para a cruz, mas o amor foi maior. O amor levou lá para que eu e você estivéssemos aqui. Então Paulo fala: Timóteo, seja referência no amor. Às vezes a gente fica com preciosismo por nossas vidas, a gente quer se proteger o tempo todo, blindar a nossa vida, mas é impossível viver assim e amar. Amar é correr risco, amar é ir. Então seja uma referência no amor. Você vai ter razão para deixar seus irmãos, para mudar de igreja. Você vai ter razão para deixar, abandonar o seu ministério, aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque as pessoas vão falhar com você. Só que nessas horas das pessoas falharem com você, muitas vezes é o seu coração que está sendo provado. Deus está permitindo aquilo para ver onde está o seu coração. E se nessa hora a gente amar, a gente vai falar: Senhor, nessa hora eu estou cheio da razão, mas o Senhor está me lembrando que nesse exato momento eu estou sendo provado. Então, Senhor, me ajuda a ser aprovado, que eu tenha atitude correta no meio disso. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, seja uma referência no Espírito, seja uma pessoa mais fervorosa, seja uma pessoa de mais oração, seja uma pessoa que se prostra mais na oração. Conhecimento humano é incapaz de fazer, de acessar tudo que Deus tem para nós. Há coisas que nós só conseguimos acessar através da oração. Deus não vai entregar coisas para quem não busca. Quem buscar vai achar. Quem bater vai se abrir. Então seja uma referência no Espírito, seja uma referência na fé. Tenha fé, viva com base no fato de que Deus não se assusta com nada, que não existe nada em nossa vida que pega Deus surpreendido. Está tudo no controle do Senhor. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida e o seu coração precisa estar cheio de fé. Você quer ter resultados mais extraordinários na sua vida? Tenha atitudes mais extraordinárias. Tenha fé, atitudes de fé. Porque muitas vezes a gente, por segurança na nossa vida, a gente acaba deixando a nossa vida muito morna. É mais fácil ficar no comodismo. Mas se nada muda, nada muda. A gente diz: ano que vem vai acontecer. Mas a gente planta as mesmas sementes, falta fé. Muitas vezes é bom calcular. Eu mesmo sou uma pessoa que calcula muito. Mas Jesus falou: vai construir uma torre, calcula antes. Mas às vezes nós precisamos dar o passo de fé. Tem coisas que não são explicadas, são frutos da fé, da visão de Deus. E Ele sabe de todas as coisas. Não enterre seus dons e talentos que Deus te deu. Tenha uma atitude extraordinária, ainda que pequena, ainda que um começo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Você crê nisso? Diga amém. Concluindo, terminando, Paulo fala para Timóteo: pense na pureza. O céu é o lugar de mentes puras. Às vezes a gente pensa que santidade é como se tivesse uma luz azul, uma aura sobre nós, um vento. Aí chega uma pessoa para falar com a gente fala: afasta-se, pecador. Mantenha-se afastado, pois eu sou puro, eu sou santo. Amado, santidade não é isso. Santidade é ser separado para Deus. A minha esposa, ela faz uns hambúrgueres, a Carol faz uns hambúrgueres muito gostosos. Eu tento fazer igual e não consigo,
Pego os mesmos ingredientes e não consigo fazer. E se deixar, as crianças comem tudo. Não sobra nada. Se eu não tô, ela separa aquele meu para eu comer. E é interessante que aquele que ela separou é igualzinho àqueles que as crianças comem. Só que é separado para mim. Você parece ser uma pessoa igual às outras, mas você é separado para Deus. Você é santo ao Senhor. E quem vive isso tem uma mudança de cultura. A sua cultura passa a ser a cultura do reino. E a cultura do céu é muito mais espetacular. Então na sua casa você pratica a cultura do céu, no seu trabalho você pratica a cultura do céu, na sua igreja então você pratica a cultura do céu. Você faz aquilo que fala Paulo lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, separado, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Você não sabe o tamanho do fruto que uma pessoa com a mente voltada para o Senhor produz. Mas um dia você vai ver. O próprio Jesus vai te mostrar os frutos que você colheu nessa terra. Seja uma referência na santidade. Você pode dizer amém? Diga comigo, eu quero ser uma referência na palavra, na forma como eu trato as pessoas, no amor, no espírito, na fé e na santidade. Valorize os dons das pessoas. Não é necessário muito para matar as pessoas. É só dizer que ninguém precisa do que ela faz. Diga para as pessoas, você faz, o que você faz é muito importante, é muito relevante. Encoraje a fé do seu irmão. Eu tenho certeza que vocês são muito felizes por servir a Jesus nessa igreja. E eu creio que Deus vai fazer coisas lindas nesse lugar. Porque aqui tem gente que vive um padrão de excelência. Sempre entregue o seu melhor para o Senhor. Queria terminar com uma história sobre alguns fabricantes de vinho lá na Suíça, longe daqui. E eles fabricavam vinhos e todo final de ano tinha uma festa, a festa do vinho. E eles traziam o seu melhor vinho e tinham um grande barril na praça, no centro, e cada um despejava 1 litro do seu melhor vinho, uma garrafa do seu melhor vinho. Até que um agricultor, um vinicultor, pensou assim, por que eu vou levar o meu melhor vinho? Todo mundo está levando o melhor. Vou levar uma garrafa com água, vai misturar mesmo, ninguém vai perceber. E a hora que eles foram abrir a torneira para tomar o vinho, saiu água, porque todos tiveram o mesmo pensamento. A ausência da minha parte não fará falta, mas sim, faz muita falta. Nós precisamos de todos. Nós vivemos um corpo, nós vivemos a unidade. E a cada dia vamos entregar o nosso melhor para Deus. E assim a festa vai continuar. Eu queria falar que Deus te abençoe demais. Que abençoe a tua casa, que abençoe a tua família. Descansa teu coração no Senhor, que Ele vai tomar conta de tudo. E eu queria orar com vocês. Pai, no nome de Jesus nós chegamos ao Senhor, meu Pai. Nós pedimos, Pai, para que nós sejamos, Senhor, uma referência na palavra, no trato com as pessoas, no amor,
no espírito, na fé, na santidade, Pai. Que nós possamos andar em unidade, que possamos fazer essa igreja crescer e ganhar pessoas para Cristo, que nós possamos ter nossas vidas transformadas e a partir delas transformar a vida das pessoas que estão perto de nós, meu Pai. Pai, nos usa, Senhor. Nos usa para ser luz, nos usa para nós sermos o sal dessa terra, meu Pai. Aonde o Senhor nos plantou, aonde o Senhor quer, meu Pai, que nós façamos a diferença. Pai, que nós não deixemos as nossas fraquezas, os nossos defeitos, meu Pai, tirar aquilo, a visão, a missão que o Senhor tem para nós, meu Pai. Timóteo era muito jovem, meu Pai, mas Paulo o encarregou e o Senhor o fortaleceu. Nos fortalece, Senhor. Nos abençoa, meu Pai, para que nós possamos fazer a Tua obra nessa terra, meu Pai, a começar do lugar onde nós estamos mais perto. Em nome de Jesus eu peço, meu Pai, preserva a unidade, preserva o Teu corpo e abençoa, meu Pai, a Tua noiva, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Tenham uma excelente noite na presença do Senhor. Feliz Natal! Feliz Natal! O que as pessoas realmente precisam esse Natal? O Natal não deveria ser a respeito do próximo? Enquanto o materialismo tira Cristo do Natal, hoje mesmo, ao redor do mundo, milhões de pessoas estão sem comida e água potável. E mais do que isso, elas nunca ouviram falar a respeito do primeiro Natal. Imagine se, neste Natal, trouxéssemos uma mensagem de esperança àqueles que estão morrendo, para aqueles em necessidade, para aqueles que precisam ouvir a respeito de Cristo. Com 1% do dinheiro que a gente gasta com presentes de Natal, podemos levar água potável para mais de 1 bilhão de pessoas no sul da Ásia. Podemos ajudar viúvas e órfãos. Podemos levar uma Bíblia para cada pessoa na Terra. Já imaginou se esse ano milhões puderem ouvir sobre o primeiro Natal? Jesus disse: qualquer coisa que você fizer a um desses pequeninos, você faz.